Quero ministrar algo aqui que Deus colocou no meu coração. Na verdade, quando nós conversamos e ficou definido que eu ministraria na conferência, porque talvez passe na sua cabeça, mas você é coordenador, vai ministrar tudo. Não, nós temos uma liderança que pode colocar ou não. E eu comecei a orar buscando um tema, buscando um assunto, buscando algo que pudesse ser rema nas nossas vidas, considerando que nós temos muitos pastores e pastoras, líderes, homens e mulheres que têm muita unção, e eu tenho certeza, querido, que se você estivesse no meu lugar aqui, você falaria melhor que eu talvez. Você tem muita experiência, você tem vida, você tem igreja, você lidera pessoas, você tem sua casa. Então talvez às vezes dá a impressão que nós queremos ensinar. Não, nós não queremos ensinar, nós queremos compartilhar. Eu quero nessa noite tentar dividir um pouco do meu coração com você, aquilo que eu tenho vivido como líder, como pastor, não só algo pessoal, mas algo que eu tenho sentido que é rema e que é necessário para a igreja brasileira. Então eu me sinto privilegiado de estar falando hoje com pastores. É uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade assim, absurdamente grande. Vocês não fazem ideia o quanto isso me traz temor, porque uma coisa é eu falar com meu filho, que já é uma responsabilidade, outra coisa é eu falar com pastor e pastora, líderes e mulheres que lideram multidões, pessoas que lideram igrejas. Tem aqui homens que são renomados, então é uma responsabilidade. E eu orando e pedindo direção, o Espírito Santo me deu uma palavra, eu esbocei, coloquei no papel, pedi para preparar o slide. E hoje de manhã nós estávamos orando aqui na igreja, nós temos um tempo de oração aqui de manhã, e eu estava orando e tirando um tempo de oração, e aí o Espírito Santo falou comigo algo que eu acredito que foi o Espírito Santo, porque ele falou, olha, eu creio que a direção para essa noite é essa. E eu comecei a ouvir, no mesmo momento eu comecei a esboçar algumas coisas assim, peguei o texto bíblico, comecei a montar na minha cabeça, e eu comecei a ficar meio maluco assim, porque eu não sei você, mas quando Deus começa a te dar alguma coisa, você começa a se encher e vai se empolgando, e eu fiquei ali meio que, e eu fiquei queimando naquele tempo todo, pensando, Senhor, e agora? Porque estava tudo pronto, vai mudar, e enfim, queridos, eu creio que, talvez você fale, puxa pastor, você não planejou. Eu planejei, mas o Espírito Santo mudou. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu tenho certeza que vai ser uma bênção, porque o Espírito Santo foi ministrando a minha vida em cima de algo que eu vivi, que eu sei que você pode estar vivendo, ou que você já viveu, ou que você vai viver. E aí eu tenho certeza, querido, se você pegar essa palavra e aplicar na tua vida, no dia a dia, vai fazer uma diferença. Então eu comecei a mergulhar, e Deus começou falando e tal. Aí eu fui para casa agora à tarde, já eram umas 3 horas, eu cheguei porque eu passei o dia todo aqui resolvendo as coisas, fui para casa, entrei no quarto lá e tal, enfim, rabisquei algumas coisas, quero ministrar com você, e eu quero começar, queridos, contando uma história, e depois vou passar um videozinho de 1 minuto. Eu não sei quantos conhecem o pastor da Hillsong, o pastor fundador, Brian Houston, o nome dele. Ele escreveu um livro, Ame, Viva e Lidere. Alguém já leu esse livro, Ame, Viva e Lidere? É um livro incrível, fantástico, eu recomendo você ler, muito inspirador. E um dia eu estava lendo esse livro, e numa parte da leitura do livro, ele conta uma história, que talvez você já tenha visto, ouvido, ficou sabendo dessa história. Em um determinado momento do ministério deles, eles projetaram um DVD, o lançamento mundial de um grande DVD, de uma grande obra. Eles projetaram um DVD, começaram a trabalhar em cima disso e lançaram esse DVD. No dia do lançamento, imagina que estava tudo pronto, os DVDs já tinham sido enviados para o mundo todo praticamente, tudo ali, enfim. Aí, porque você sabe que um DVD, ele é preparado tudo antes, e depois tem um grande dia do lançamento.
E nesse dia, eles estavam lá, no dia do lançamento, eles estavam lá em reuniões e pensando como ia ser aquela noite incrível. Entra na sala dele uma pessoa. Entra na sala dele uma pessoa e fala: pastor, eu preciso conversar com você. Eu preciso falar algo com você. Eu preciso colocar meu coração. Então eu estou aqui só, não estou aumentando, mas eu estou, lógico, as palavras são diferentes da leitura lá. E essa pessoa falou para ele o seguinte, falou: pastor, eu tenho um problema para te passar. Eu tenho um problema para te passar. E ele, pastor, sentado ali, pensando: que problema que você vai me passar? Na altura do campeonato. E essa pessoa falou o seguinte: eu forjei uma doença para sair no DVD. Quantos ficaram sabendo dessa história? Quantos ficaram sabendo? Muitos ficaram, né? Eu forjei uma doença séria para sair no DVD. Só que já estava gravado. Esse cara, ele se criou uma situação mostrando que estava mal, doente, enfermo. E aí fizeram uma música muito bonita e já estava no DVD impresso. E ele chega lá para confessar essa situação, confessar uma farsa e, mais do que isso, passar um grande problema para aquele pastor. Um grande problema para aquele pastor. E algo que me chamou a atenção nessa história foi que ele, sentado na mesa dele, começou a pensar. Ele ouviu toda a história, liberou aquele irmão, chamou a equipe dele. E antes de passar a situação para a equipe dele, ele contou, no livro ele escreve assim, ele fala o seguinte, ele fala: olha, eu tenho uma situação para passar para vocês, mas não é um grande problema. Na verdade, nem é um problema. É um ocorrido, mas vocês como equipe precisam ficar sabendo dessa situação. E ele transmitiu aquela situação toda para a equipe, de uma forma que a equipe não entendeu como um problema. Queridos, isso é uma graça. Isso é uma graça. Ou seja, e aí ele fala assim, na conclusão da história ele fala: aquilo que não é um problema para mim, não é um problema para a minha equipe. Aquilo que não é um problema para a minha vida, não é um problema para os meus discípulos, para os meus líderes, para a minha igreja. Aquilo que não é um problema para o meu ministério, não é um problema para a igreja. O que ele quis dizer? Que muitas vezes nós, na verdade, damos mais ênfase para o problema do que ele merece. E ele, daquela forma, aquilo marcou minha vida. Eu falei: puxa, é verdade. Como que você, pastor, líder, ministro, como que você recebe e transfere problema para a sua equipe? Como que você transfere situações para a sua igreja? Isso vai fazer toda a diferença. Porque, queridos, ele poderia ter pego aquela situação toda, chamado a equipe: gente, nós temos um problema. Nós temos um problema. Precisamos recolher todos os DVDs agora. Recolham todos os DVDs porque temos um problema. O líder, o pastor, nós precisamos, queridos, ter maturidade emocional para receber uma carga e transferir essa carga, não da ótica que nós recebemos, não da forma que nós recebemos, mas pela ótica da fé, porque nós vemos as coisas que não são como se já fossem. Amém, querido? Então, nós precisamos aprender, pegar os problemas, porque eles virão. A Bíblia diz: no mundo nós vamos ter aflições. Deveria ter lá pastores mais ainda, líderes mais ainda. Mas a Bíblia diz: se você é pastor, você vai ter mais problema, mas também você vai ter uma graça sobrenatural. Aonde abundou, quando você tem problema, quando você tem dificuldade, quando você tem lutas, você tem a graça de Deus numa proporção. Mas se você tem
um problema maior, você pode ter certeza, você tem uma graça maior sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar. Eu sei que tem pastores aqui, o Espírito Santo falou comigo, tem pastores aqui que eles não têm conseguido mais olhar para o lado, eles estão imóveis, eles estão paralisados, eles estão engessados, porque eles só conseguem olhar para os problemas, só conseguem olhar para as dificuldades. Mas deixa eu dizer, faça como o pastor da Hilson, eles, um baita problema, como que ele lidou com esse problema? Era um problema? Era um problema, mas a habilidade que o Espírito Santo colocou na vida daquele homem, fez com que ele transformasse problema em oportunidade, fez com que ele transformasse problema em solução. Queridos, é isso que nós precisamos. Eu sei que nesse final de semana você vai ouvir muitas coisas aqui sobre discipulado, MDA, célula, enfim, princípios, modelos, mas eu quero dizer uma coisa para você, nós precisamos dessa graça, precisamos dessa graça. Então essa é a primeira história, e eu quero que você veja um vídeo. Nesse vídeo, eu gostaria que todos nós aqui, talvez você já viu, mas eu gostaria que você visse esse vídeo e fizesse o máximo de esforço. Tem duas equipes, uma de preto e uma de branco, com uma bola de basquete. Eu queria que você contasse quantas vezes a equipe de branco passa a bola um para o outro. Tenta contar quantas vezes a equipe de branco vai transferir a bola um para o outro. Ó. Por favor. Ok. Quantos conseguiram contar? Já passou ali, 13. Mas alguém viu alguma coisa diferente no vídeo? Quantos viram? Quantos viram alguma coisa diferente no vídeo? Quantos viram alguma coisa? Quantos viram? Alguém viu um gorila passando no meio ali? Quantos viram um gorila? Quantos viram? Olha, a maioria não viu. Pode soltar o vídeo, por favor. Olha aí, ó. Dançando ainda. O cara é abusado, meu. Ok, pode parar aí. Obrigado, gente, da mídia aí, obrigado. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A maioria não viu o macaco, não viu o gorila dançando, rebolando lá no meio. O que isso significa? Qual é a moral da história? Pode deixar as luzes acesas, por favor? Qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte: aonde os seus olhos estão focando? Aonde os nossos olhos estão focando? Queridos, se você entrar na tua igreja, domingo, depois dessa conferência, focando em problema, você vai achar. Se você sair daqui, vai encontrar. Agora veja bem, para que nós somos chamados, queridos? Para sermos pessoas que vão inspirar outras pessoas. Nós somos chamados para sermos líderes que inspiram outros líderes. E nós, pastor, então quer dizer que nós vamos ter que ficar cego para os problemas? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, queridos, é que nós temos que aumentar o nosso nível de fé. Temos que aumentar o nosso nível de fé. Eu não sei se você, certamente você já leu, mas há um momento que os discípulos de Jesus, eles estão numa situação e eles falam o que para Jesus? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé.
Então, queridos, eu quero rapidamente ministrar uma palavra com você aqui, e eu tenho certeza que vai mexer demais com você, mas não vai mexer com as suas emoções, vai mexer com o seu espírito, porque você vai sair daqui, dessa noite, pronto para receber tudo que Deus tem para você, sábado, sexta e sábado, e você vai sair daqui sábado, totalmente transformado, cheio da unção, pronto para caminhar, pronto para correr, pronto para alcançar, pronto para pegar o prêmio, porque você foi escolhido para fazer parte da igreja do Brasil, dessa geração. Nós estamos aqui para mudar a história do Brasil, queridos. Eu e você somos a igreja, eu e você fomos chamados para implantar o reino de Deus, não ficarmos focando em problema. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra. Agora, aonde eu quero caminhar aqui? Uma das coisas que eu tenho percebido, e você também tem percebido, quantas igrejas, eu vou fazer aqui só um simulado, eu não tenho ideia, mas quantas igrejas existiam, mais ou menos há 10 anos atrás? Existiam mais igrejas do que existe hoje? Sim ou não? Sim ou não? Não, não existiam. Hoje, nessa rua aqui tem um monte de igreja. Tem um bairro aqui que tem umas 50. Tem uma rua aqui que tem um monte. Glória a Deus por isso. Eu fico feliz que tem muitas igrejas. Mas, queridos, por outro lado, tem algo que está me preocupando. E eu tenho certeza que talvez te preocupa também, e nós precisamos olhar, porque se nós não enxergarmos isso, nós vamos nos perder. Antigamente tínhamos, vamos supor, 100 igrejas. Hoje nós temos 1000 igrejas. Se nós tínhamos 100 igrejas, nós tínhamos, vamos supor, vou falar um número aqui, 1000 membros em todas as igrejas. Hoje nós temos 1000 igrejas. Nós deveríamos ter quantos membros? 10 mil, 100 mil, deveríamos ter mais pessoas. Mas o que eu percebo, queridos, é que muitas vezes nós temos mais igrejas e proporcionalmente a quantidade de pessoas convertidas, pessoas que aceitaram Jesus, não cresceu. Não cresceu. Por quê, queridos? Qual a razão? Se nós estamos investindo, se nós queremos avançar, menos igreja, hoje mais igrejas, deveríamos ter mais membros, deveríamos ter mais pessoas, deveríamos ter mais pessoas convertidas, aceitando Jesus, servindo os cultos. Eu sei que as nossas igrejas já têm sido uma bênção, têm crescido muito. Mas uma coisa que nós, pastores, líderes, precisamos tomar posse. Porque muitas vezes nós estamos focando demais mesmo nos problemas. Enquanto isso, o Brasil muitas vezes está indo para o inferno. Muitas vezes as células estão fechando, muitas vezes está acontecendo coisas. Por quê, queridos? Porque nós focamos demais nos problemas. Então, e eu vou dizer, você sabe como pastor, como uma igreja é importante, quantos detalhes tem numa igreja. Uma igreja desse tamanho, uma igreja menor, todas têm detalhes. E quando nós estamos vivendo o MDA, porque eu não sei o tema específico, mas eu penso num tema dessa palavra, MDA, transformando problema em oportunidade. Veja bem, queridos, quando nós temos a estrutura das células, a estrutura do MDA, os discipulados, nós precisamos entender que eu e você não podemos fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque de fato, sabe o que realmente muda a vida das pessoas? Não é o modelo, não é a técnica, não é a estrutura, não é uma igreja com fundo preto, outra com fundo branco, uma que tem tela não sei o que, não é nada disso. O que muda a vida das pessoas é o Espírito Santo, querido. Amém? Agora, por que nós muitas vezes ficamos debruçados em cima de problemas? De problemas. Pastor, mas tem que resolver os problemas. Tem que resolver, querido, mas chega um momento que nós precisamos transferir para o Espírito Santo.
Fala, Espírito Santo cuida, Espírito Santo faz, Ele que vai mudar, Ele que vai agir, Ele que vai transformar. Porque enquanto nós estamos só lá dentro da nossa igreja, resolvendo o problema, o som que não funciona, a luz que não funciona, as pessoas que não funcionam. Esses dias eu estava pensando, estava falando com a Lu, queridos, às vezes, olha, o problema entra dentro de nós, irmãos, não sai nunca mais. É um negócio que você tem que fazer alguma coisa, virar de ponta cabeça, bater assim, desce, vai embora, e não sai. Mas pensando em pessoas, quantos de nós temos discípulos que são uma bênção? Quantos de nós temos ovelhas que são uma bênção? Mas são pessoas, são homens e mulheres que têm lutas, têm desafios, têm problemas. E se nós ficarmos ali o tempo todo, temos que ajudar, temos que ensinar, mas ficar o tempo todo ali só focando no problema, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai crescer, seu ministério não vai crescer, a sua igreja não vai crescer. E eu vou dizer uma coisa: quantas vezes, queridos, nós gastamos tempo demais em um problema que nem é problema, nem é problema. E eu quero caminhar com você aqui em cima de uma passagem bíblica muito conhecida, que é aquele episódio onde Moisés envia os espias. Então vamos ler juntos, Números 13, verso 17. Eu vou pulando um pouquinho, só para nós ganharmos tempo. Mas o Espírito Santo me falou algumas coisas muito profundas aqui. Quando Moisés, 13:17, quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Veja como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, e assim vai. Aí no 20, ele fala assim, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, e ele fala o seguinte: sejam corajosos, sejam corajosos. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, querido, por incrível que pareça, porque eu vou dizer uma coisa, os problemas, eles não vão acabar. Porque nós estamos ganhando uma sociedade doente, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que estão com casamento com problema, dificuldade financeira, e vão vir para a igreja, procurando solução. Mas aonde que eu vejo que, de fato, é um problema? Em nós queremos resolver o problema. Porque quem resolve é o Espírito Santo. Há momentos, querido, que não adianta você ficar lá 5 horas com o cara, conversando com ele. Discipulado é importante? É muito importante. Mas há momentos que você fala: querido, olha, esgotaram as minhas forças, esgotaram as minhas energias. Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Então, para isso exige coragem, para nós não ficarmos debruçados, porque tem, assim, eu creio que aqui nesse auditório não, e nem nas outras conferências, mas tem pastor que ele gosta de problema. Irmão, tem alguém assim que nós vamos orar expulsando porque o cara gosta de problema. Como que ele gosta de problema? Ele se valoriza. Ele chega na igreja, aí ele fala assim: olha, eu estou resolvendo um pepinão. Irmão, pensa num problema que você começa a contar suas histórias da igreja, lá da sua e tal, ele fala: sem pensar, tem que ver o meu é maior que o seu, o meu problema é 2 vezes maior, você não sabe o que está acontecendo lá. Por quê? O cara valoriza, dá um peso para problema, que eu vou dizer uma coisa: tem problema, queridos, que nós vamos resolver em um dia, tem problema que vai resolver em uma semana, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele a gente não resolve nada. Tem uns que vão resolver em um mês, tem uns que vão resolver em um ano, tem problema que não vai resolver nunca. Pastor, que palavra de incredulidade é essa? Porque não é nós, é com Deus. Tem gente que tem que ser enviada lá para o céu, porque é só lá que vai resolver, não tem como resolver.
E aí é o papel de Deus. Então, querido, seja corajoso, para não ficar vendo só problema. Toma posse da solução, toma posse da bênção, toma posse da terra prometida, toma posse da sua vitória. Comece a olhar para a sua cidade, comece a olhar para o teu bairro, comece a olhar para a tua igreja, como uma igreja poderosa, que vai fazer a diferença na onde você está, em nome de Jesus. Se aplaudir, vamos aplaudir com gosto, né, gente? Para Jesus, aplaude melhor. Aleluia! Eu vou contar um pouquinho de algumas coisas aqui, porque você fala, pastor, você é utopia o que você está falando. Nós só temos problema. Mas exatamente aí, queridos, que entra o mistério. A nossa vida não é uma vida humana. Nós precisamos tomar posse disso. Se você quiser ficar olhando para os problemas, você vai encontrar. Continuando a história, rapidinho aqui, que o tempo ali não para. Eles então retornaram a Moisés, então eles foram. Aí eles então retornaram a Moisés e Arão, e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou. E eles disseram o seguinte: onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. 28. Mas, na NVI, mas, tem algumas versões que falam, porém, queridos, quando vem esse mais, quando vem esse porém, você já teve aquele líder, aquele discípulo, aquela pessoa, você já teve. O irmão chega para você contando, olha, cara, Deus tem feito coisas incríveis lá na minha cidade, na minha célula, no meu bairro, no meu setor, com os meus discípulos, está fazendo coisas grandiosas. Porém, entretanto, eu tenho que te contar uma coisa. Você já recebeu... Eu acho que não, querido, só eu que recebo essas mensagens. Assim, as pessoas mandam assim, pastor, eu preciso falar com você urgente. Irmão, e o cara manda isso tipo 11 da noite. Ele está falando, esse pastor, ou ele vai ficar acordado querendo ou não querendo. Porque eu vou mandar essa mensagem para ele agora e ele não vai dormir. Não, você já recebeu isso? Eu já recebi, irmão. Levanta-se, manifesta aí. Eu já recebi, irmão. Jesus amado, aí você liga para o abençoado, pega o telefone, manda o WhatsApp. Querido, o que aconteceu? Tá tudo bem? E o cara não responde. Ele fala, agora ele vai comer na minha mão. Vai comer na minha mão. E aí você manda mensagem, você liga para o cara, e ele não atende. Por quê? Ele fala, não, agora ele vai ficar, ele não é pastor? Então ele vai orar. E aí tem duas soluções, ou você dorme, ou você acorda, vai para o banheiro, não sei o que você faz. Vai na casa dele, mas tem gente que tem essa habilidade, e o cara manda. Queridos, muitas vezes, nós vamos receber notícias boas, mas eu acredito que a maioria das vezes vão ser notícias ruins. Pastor, não vim lá da Conchichina para ouvir isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Como você ouve os problemas? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, queridos, porque uma coisa é você pegar os problemas e levar para a sua casa. Outra coisa é você pegar os problemas e deixar nas mãos de Deus. Se envolver emocionalmente é antibíblico, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível. Nós precisamos de fé. Então, quantas vezes nós estamos emocionalmente envolvidos? E continuando aqui, queridos, eles falaram, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Sabe quem eram
esses Enaques aqui, uns gigantes. Talvez você tenha Enaque na sua igreja. Talvez você tenha Enaque como discípulo. Talvez você tenha Enaque lá como ovelha. Talvez você tenha Enaque na sua célula. Se levantando para você e você começa, ai meu Deus do céu. Ô Alex, vem cá um minutinho, faça aqui nessa posição. Faz de conta que o Alex é o líder de célula. E ele vai para a célula todo feliz da vida, vem todo feliz da vida. Vem de lá do banco todo feliz da vida, assim, vai Alex, vai, você é o cara. Vem todo feliz da vida, aí vem o Enaque. O Alex corre, desmaia Alex, cai no chão, faz alguma coisa. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você termina a pregação, sua pregação, o céu abriu, o fogo desceu, não sei o que aconteceu, subiu, eu sei que algo aconteceu. Aí você vai para sua casa, ou mesmo na porta da igreja, um Enaque aparece na sua frente. Não, é verdade, não é? Irmãos, vem um relatório para você, nossas células multiplicaram, a igreja vai crescer, vamos abrir núcleo, vamos abrir não sei o quê, vamos, só que você pode se preparar, vai vir um Enaque para te atormentar. Mas o que você tem que fazer com esse Enaque, querido? Nós temos que colocar o Enaque no lugar dele. Ele não é maior, o gigante. O nosso Deus é muito maior do que qualquer Enaque, do que qualquer gigante. O meu Deus é o seu Deus, é o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Nós precisamos tomar posse dessa palavra, queridos. É o mesmo Deus. Mas sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes nós vemos os Enaques, vemos os problemas, mas não vemos Deus. Sabe por que nós não vemos Deus diante dos problemas? Porque nós estamos muitas vezes, como nesse videozinho, focando naquilo que não é para focar. Focando naquilo que não é de Deus. E o pior, sabe em que momento que nós focamos mais nos problemas do que nas bênçãos, na solução, naquilo que Deus tem para as nossas vidas? Quando nós negligenciamos a nossa vida de oração. Olha o que, continuando aqui, Números 13:30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Você pode declarar. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu queria que agora por um minuto, você pensasse no maior problema, humanamente, que você como pastor, líder, supervisor, seja qual for a sua função, membro, esteja passando no seu ministério. Seja financeiro, material, crescimento, culto vazio, culto cheio, gente indo embora, divisão, racha. Eu queria que você fechasse seus olhos por 2 segundos, queridos. E depois desse tempo, você vai fazer o seguinte. Quando eu contar até 3, você vai fazer junto comigo aqui essa declaração aqui, ó. É certo que venceremos. Só que você não vai fazer sentado não, você vai jogar a cadeira para cima, vai jogar o irmão, vai gritar, o diabo vai ouvir nos 4 cantos desse Barueri, e você vai jogar o gigante para correr, vai botar ele para correr, porque queridos, há um poder, há uma autoridade constituída em Deus através da sua vida. Então, Espírito Santo, nesse momento, nós estamos aqui para tomar posse, não de problemas. Senhor, pela fé agora eu profetizo olhos espirituais, uma nova visão. Senhor, que cada pastor, cada pastora, cada líder, cada homem, cada mulher de Deus comece a enxergar, não pela ótica humana, mas pela ótica da fé. E nós viemos aqui para passar esses 3 dias, não para sairmos como entramos, mas para sairmos diferente, para sairmos, Senhor, pisando em gigante, pisando em gigante, pisando em gigante, pisando em gigante, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é o que está comigo, não importa se está fechado,
fechando, se está abrindo, se está menor, o que importa é que eu sou mais que vencedor, e agora eu vou me levantar, e vou profetizar, e vou declarar para os 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Não, calma aí, senta aí, você vai levantar já gritando, é certo que venceremos. Então vamos lá, 1, 2, 3, já, levanta aí, aleluia, amém, aleluia, abraça esse irmão aí, abraça esse irmão, chacoalha ele, fala, você é um vencedor, chacoalha esse irmão aí, aleluia, aleluia, pode se assentar, querido, por favor. É certo que venceremos. Queridos, pode se sentar. Se eu fosse você, eu saía dessa conferência aqui, mandava fazer um adesivo para colocar na sua sala. É certo que venceremos. É certo que venceremos. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Na hora que você estiver discipulado lá, coloca a pessoa que vai levar os problemas para você olhando para essa frase. Você senta aqui, a frase está ali, ele está sentando aqui passando os problemas, aí você está assim, pastor, fechou célula, pastor, estou desanimado, pastor, não vai dar certo, pastor, não sei o que, pastor, está chorando lá, aí você fala, pastor, você está indiferente? Não, querido, olha para aquela frase ali, é certo que venceremos, em nome de Jesus, é certo, queridos, toma posse disso, aleluia. Continuando aqui, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha que coisa, queridos, essa frase. Quantos já ouviram isso? Não podemos, pastor. É engraçado que às vezes a pessoa vai com a família toda para entregar célula, para entregar a igreja, vai com todo mundo para dar um ar de pressão em você. Todo mundo sentado lá, todo mundo de cara feia assim, são tudo bonitinho, mas daquele dia eles resolveram, se inspiraram, aí eles sentam na sua frente assim e começa a pressão, pastor, nós não vamos conseguir mais. Pastor, nós não conseguimos mais ficar nessa visão, não conseguimos mais manter, não conseguimos mais não sei o quê, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Queridos, essa é a voz das pessoas, mas eu tenho convicção que eu e você fomos chamados para mudar essa voz, para mudar o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão declarando, porque nós somos pastores, líderes, homens e mulheres, inspirados pelos céus, para mudar a vida das pessoas, amém? Sabe, queridos, nós não podemos aceitar isso, e continua aqui, e espalharam entre os israelitas, olha que coisa, eu sei que na sua igreja não, mas aqui de vez em quando tem uns que espalham, querido, a pessoa tem a habilidade de pegar o problema dela e passar para todo mundo. Ela resolve fatiar, sabe quando fatia pizza? A pizza que o seu irmão vai pagar para você depois, já profetiza aí, fala, eu recebo essa pizza. A minha já está garantida, que o apóstolo Ricardo que vai pagar hoje. Queridos, a pessoa pega o problema dela, tem pessoas que têm habilidade para fazer isso. Ou nós tomamos a decisão de pisar nesse gigante, ou esse gigante vai pisar em nós. Só que eu e você não fomos feitos para ser pisados por gigante não, porque nós somos os gigantes, porque nós temos o Senhor dos Senhores. Agora veja bem, queridos, as pessoas pegam o problema dela, e não tem nada a ver com o outro, ele chega espalhando na igreja, chega espalhando na célula, chega espalhando nas redes sociais, chega falando, só cobras e lagartos, só besteira. Foi o que esse povo fez aqui. Olha que a Bíblia fala, não podemos atacar aquele povo,
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Por que as pessoas não espalham coisa boa, notícia boa? Queridos, é incrível. Olha, às vezes eu fico pensando, tem pessoas que elas pegam um problema e rapidinho ela passa para todo mundo, e às vezes nem é o problema dela, isso é fofoca. Aí a pessoa vai espalhando, uma notícia boa ninguém fala, ninguém coloca nas redes sociais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe, você e eu, nós fazemos parte de uma estrutura pela graça de Deus, porque o modelo não tem homens, é de Deus, de mais de 100 mil pessoas envolvidas nesse projeto chamado MDA. Você tem ideia do que isso representa, querido? Amém? Tem muita gente envolvida. Se eu for perguntar aqui, eu vou perguntar. Quantos de vocês, sejam sinceros, não me ajuda não. Quantos de vocês foram resgatados pelo poder do discipulado? Quantos de vocês? Irmãos, tem a dúvida do que esse modelo representa? É uma bênção, mas o problema é que o diabo está levantando pessoas para espalhar notícia ruim. E aí o que eles falam? Olha, e tem gente que aumenta, né? A terra para a qual fomos em missão, de reconhecimento, devora os que nela vivem. Deixa eu contar uma história para você da minha vida. Quando eu assumi essa igreja aqui, pela graça de Deus, na verdade nós, juntamente com o pastor Gumer, toda a nossa equipe aqui, pela graça de Deus, começamos essa igreja muito lá atrás, e nós éramos em 60 pessoas, mais ou menos. A igreja passou de 60 para 50, de 50 para 45, de 45 para 40. Irmãos, não estou brincando, pensa num tempo difícil, foi ou não foi, Lu? Foi difícil. Quando nós assumimos aqui, eu, a Luciana e nossa equipe, o pastor Gumer não tem como substituir o Gumer. Graças a Deus por isso, porque o Gumer é uma pessoa única, ele é um homem de Deus, uma bênção. Mas as pessoas falam, olha, pastor, você pegou uma bucha. Não, irmãos, esse aí não é nem meu inimigo, esse é o diabo, porque... Não, pior que veio de pastores às vezes, tinham pastores que os caras não têm o que falar, eles, em vez de dar um incentivo, não, teve pastor que falava assim, pastor, irmãos, não tá aqui não, viu? Infelizmente, deveria estar. Você pegou um BO, você pegou uma bucha. Irmão, como é que um homem de Deus chama uma igreja de bucha? Como é que um homem de Deus chama uma igreja de BO? Aí, queridos, eu vou ser sincero, está aqui a Luciana, de prova. De verdade, irmãos, sem aumentar. De verdade, eu sabia do desafio, não era pequeno, era muito grande. Quantas vezes eu ajoelhei aqui chorando, e quantas vezes no meu quarto chorando, mas nenhuma vez eu vim para a igreja de cabeça baixa. Nenhuma vez eu vim para esse lugar de cabeça baixa. Nenhuma vez eu fui liderar célula, fui supervisionar, fui fazer reunião, fui abrir núcleos de cabeça baixa. Nenhuma vez. Está aqui minha esposa, está os meus filhos, e os meus discípulos são prova disso. Nós podemos passar pelo maior, humanamente falando, problema aqui, mas Ele sabe como eu lidero. Eu lidero pela fé, eu lidero com os olhos do alto, dos céus. Eu uso óculos, eu uso as lentes do Espírito Santo, irmão. É desafio? É claro que é desafio, pegar uma igreja desse tamanho, não é fácil. E a igreja começou a crescer mais desafio ainda. Então veja bem, quando eu saía da minha casa, eu não entrava no meu carro, desanimado assim, com cara de limão. Vou lá para a bucha, vou lá para o BO.
Jamais, queridos, nenhum pastor meu vai poder falar isso, nenhuma ovelha minha, porque todas as vezes que eu saio da minha casa, eu saio marchando, eu vou encontrar minhas ovelhas, eu vou encontrar minha igreja, eu vou encontrar meu povo, eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou manifestar a glória do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, queridos, é isso que você precisa, sabe? Gente para te colocar para baixo você vai encontrar, mas somente o Espírito Santo e homens cheios dele pode te levantar, querido, pode te levantar. Sabe uma coisa que eu tenho pensado esses dias? Tem muita gente querendo ouvir opiniões. Irmão, corre de opinião, vou te falar por quê. O que você acha do MDA? Vem ver, irmão. Vem ver o que está fazendo, o que está acontecendo aqui, ó, tem testemunho aqui, Joel, todos vocês aí, o que vocês estão vivendo nas igrejas, Deus está fazendo grandes coisas. Irmãos, nós temos vivido aqui em Barueri, temos desafios, temos lutas, mas nós temos aprendido a transformar problemas em oportunidades. E não são poucos, mas a nossa equipe sabe disso. Eu não vejo problema como problema, não vejo, irmãos, eu não vejo. A Luciana fala, mas não é possível, você parece que é homem de ferro. Eu não sou homem de ferro, mas eu sou homem cheio do Espírito Santo, e eu vou para cima mesmo, e é isso que você tem que ter, sair daqui para cima, irmãos. Sabe, teve uma época aqui, deixa eu te contar uma coisa, os irmãos aqui estão de prova, nós tínhamos aqui 500 pessoas no culto das 19, do nada, eu não sei o que aconteceu, 150, primeiro domingo, o que aconteceu, 150 no culto das 19, tá bom. Aí eu falei, deve ser feriado, deve ser jogo do Corinthians, deve ser jogo do Palmeiras, jogo do São Paulo, jogo não sei de quem, da seleção. Aí eu fui lá, não tinha nada de seleção, não tinha nada de jogo. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nada a ver. Será que os irmãos souberam que era eu que ia pregar? Porque eu prego todo domingo. Aí, no outro domingo, 150. No outro domingo, 180, 200, sei lá. Eu não sei exatamente o número, irmãos, eu sei que tinha pouca gente. Sabe o que eu fiz? Reuni minha equipe. Os meus pastores estão aqui, estão de prova. Reuni minha equipe. Nós não podemos aceitar essa situação. Nós vamos orar, nós vamos profetizar, nós vamos clamar, e esse culto vai mudar, nós vamos colocar, não nós, mas através do Espírito Santo, Ele vai nos usar para trazer pessoas para esse lugar. Queridos, o culto da 7 está bombando, irmãos, está bombando. Por que isso? Porque não, sabe, não é solução humana, é oração. Mas o problema é que aí vem os especialistas dando opinião. Sabe o que está acontecendo com o seu culto? Aliás, não é especialista não, Quem dá opinião, nem sei quem é, mas veja bem, sabe o que está acontecendo com o seu culto? Não, é porque você está terminando o culto muito tarde. Sabe o que está acontecendo com o seu culto? É que a palavra está demorando. Sabe o que está acontecendo com o seu culto? É que o pessoal assistiu todos os jogos do domingo, eles ficaram desanimados. Sabe o que está acontecendo com o seu culto? O estacionamento não tem lugar para parar. Sabe o que está acontecendo com o seu culto? Irmão, eu não quero saber o que está acontecendo, você vem me dar opinião. Eu não estou interessado em opinião. Sabe, queridos, deixa eu contar uma história rapidinho para você. Uma certa ocasião, isso é verídico. Uma criança foi para a escola, e lá na escola ficava assim. Na sala de aula. Aí a diretora chamou e falou, sua filha é louca, não é possível, sua filha é doente. Sua filha tem problema. Nós não queremos sua filha nessa escola, manda ela para outra escola. Ela foi para outra escola, e o que ela fazia? Chamou a mãe, olha, sua filha tem algum problema sua filha tem. Eu acho que você tem que levar sua filha para um especialista. Opa, caiu o trem aqui. Eu acho que você tem que levar sua filha para o... porque eu estou ouvindo de lá e falando, viu, irmãos? Por isso que eu tenho que botar aqui o negócio. Brincadeira.
Vocês acreditaram, mas não é verdade não. Veja bem, eu acho que você tem que pegar a sua filha e levar para um especialista. Levar para o especialista. Eu vou levar. Aí levou para o especialista, colocou a menina numa sala de vidro, e a mãe e o especialista ficaram do lado de fora. E colocaram uma música para a menina. E a menina começou a dançar. Você está vendo, doutor? Essa menina é louca. A mãe já estava acreditando, essa menina tem problema, ela não é normal o que ela está fazendo. Ela tá sem sentido, dançando uma sala muda. Aí o especialista falou o seguinte para ela: ouve o que está tocando lá. Colocou um fone nela, na mãe, e os movimentos da filha coincidiam com a música. E esse especialista falou o seguinte: olha, para essa mãe, a sua filha é uma bailarina, investe nela. Essa menina se tornou uma das melhores bailarinas do mundo. Sabe qual é a moral da história? Opinião qualquer um dá, mas conselho só especialista. Foge querido, foge de opinião, amém? Foge. Continuando aqui, o tempo está acabando e eu vou acabar no tempo, amém, irmãos? Até 00:15 eu acabo, brincadeira, eu vou acabar já. Naquela noite, olha que coisa, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Olha o poder de uma má notícia, irmãos. As pessoas, é incrível como muitas vezes os problemas não são problemas. Porque talvez tenha alguém nesse momento falando mal da tua igreja, falando mal do teu ministério, falando mal das tuas pregações, falando mal das suas células, falando mal do seu estilo de vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, as pessoas não têm toda a verdade. As pessoas vão por hipótese, vão por concepções, e elas vão comentando. E o pior é que muitas vezes sem sabedoria isso causa um estrago, causa uma destruição, e a pessoa não tem consciência. Mas olha aqui, toda a comunidade começou a chorar. Uma notícia, querido, traz um peso, traz dúvida, traz amargura, traz tristeza, traz incredulidade. Eu e você como líder, como pastor, seja qual for a sua função, você não pode dar atenção para as más notícias. Temos que ouvir, temos que atender, temos que ajudar, mas nós precisamos focar naquilo que Deus está fazendo. Se você olhar para o seu ministério, Deus está fazendo muitos milagres. Deus está fazendo muitas coisas. Tem gente que foi curado, tem gente que foi transformado. Olha para a sua vida, queridos, nós precisamos pensar nisso. Só que quando nós começamos a focar nos problemas, nós ficamos ansiosos. Quantos de nós não dormimos porque focamos no problema? Focamos nos desafios, nas dificuldades e não focamos na solução. E o problema é que muitas vezes, no meio dessa caminhada, nós enfraquecemos, perdemos a visão. E quantas vezes, querido, quantas vezes você já esteve chorando? Eu tenho, olha, agora pelo Espírito Santo, tem pastor aqui, e tem pastora que tem chorado muito. Tem chorado muito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você não veio nesse lugar só para pegar um modelo, uma técnica. Você veio nesse lugar para receber uma palavra rema, que vai mudar não só a sua vida, mas o seu ministério para sempre, em nome de Jesus. Vai mudar o seu ministério para sempre, você não está entendendo. Não porque eu estou falando, mas porque nós aqui, queridos, o que nós queremos realmente é nos debruçar e ouvir Deus. E você não vai ficar mais chorando, você não vai ficar mais se lamentando. Tem pastor chorando aqui, pastora chorando. Vocês lembram?
Quem que estava chorando? A Bíblia diz quem que estava chorando? Os israelitas estavam chorando. Mas vocês lembram quando os israelitas passaram o Mar Vermelho? Que chegaram do outro lado, o que que eles fizeram? Dançaram e cantaram. Agora esse mesmo povo está chorando. O que isso significa, queridos? Que nós esquecemos muito rápido daquilo que Deus faz. Irmãos, de verdade, quando eu olho para a minha vida, quando eu vejo a minha vida, a minha casa, da onde nós saímos, onde nós estamos, eu não tenho motivo nenhum para chorar. Eu não tenho motivo nenhum para reclamar. Não estou dizendo que nós não temos que, sabe, há momentos que nós temos que ir para a presença de Deus e clamar e até nos debruçar e chorar na presença de Deus, mas não no sentido de ficar chorando, entristecido. Nós estávamos há alguns anos numa região aqui da cidade. Nessa época a igreja estava muito enfraquecida. E nós estávamos ali perseverando. E hoje, pela graça de Deus, a igreja está vivíssima. Vivíssima, irmãos. Vivíssima. Agora eu vou olhar para trás, aliás, eu vou ficar chorando, se quando eu olho para trás, eu me lembro dos feitos do meu Deus. Irmãos, olha para o seu ministério. Olha o que Deus já fez. Olha o que Ele está fazendo. E olha o que Ele vai fazer. Amém? Sabe, irmãos, há momentos que nós estamos passando por lutas, por desafios, por problemas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. José estava passando por luta, estava passando por problemas, estava passando por desafio, estava. Mas eu creio que aquilo ali era um treinamento para ele chegar onde ele chegou. Não entenda os seus problemas, os problemas da sua igreja, do seu ministério como problemas. Entenda como um treinamento para algo maior. Entenda como um treinamento para algo superior. Eu lembro uma vez, queridos, que algum tempo atrás, eu era supervisor de área, se eu não me engano. Era de área. E uma pessoa, um supervisor de setor, chegou em nós e falou assim: olha, eu quero entregar todas as minhas células, e eu estou fora, para mim não dá mais, e tal, estou indo embora. Ok, fizemos de tudo para reverter, não foi possível reverter. Esse irmão foi. E naquela ocasião, queridos, nós, eu e a Luciana, olhamos para aquela situação, e começamos a orar, a clamar, e pela graça de Deus, naquela época, só um casal, fora esse, foram embora. Só um foram embora. Mas passado alguns anos, esse casal voltou. E passado alguns anos, esse outro casal voltou. Naquela época, queridos, nós não pegamos essa situação como um problema para nós morrermos, desmorecer, ficar desanimado, não. Nós pegamos essa situação e transformamos esse problema em oportunidade. Aonde nós erramos, o que nós podemos fazer diferente, o que nós podemos fazer melhor. Queridos, talvez, se eu não tivesse passado por essa experiência, essa outra do culto das 19 aqui em Barueri, eu não teria suportado. Você não está passando por um problema, você está sendo treinado para algo maior. Você toma posse disso? Você está sendo treinado para algo maior em nome de Jesus. Aleluia, aplaude bem forte. Queridos, e caminhando aqui para o final, deixa eu falar uma coisa com você. Teve um momento aqui dessa história, no 14, verso 4, que diz assim: e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Queridos, entenda uma coisa. As pessoas que não têm aliança, primeiramente com Deus,
Porque a aliança maior não é com homens, é com Deus. Aliança com a igreja local e a aliança com você vão te deixar, vão te abandonar. Não se iluda, não se iluda. Pastor, mas isso é traição. Pastor, eu investiu, querido, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está te treinando para te mandar mais 10 desses aí que vão ser diferentes, que vão ficar com você, que vão se aliançar com você, que vão fazer com que a sua igreja cresça e prospere em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando esse casal saiu, eram os meus discípulos. Eram meus discípulos. Você acha que eu falei o quê? Me traíram. Veja bem, vocês estão traindo o reino de Deus. Estão perdendo a aliança com Jesus. Uma aliança maior. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Sempre nós estaremos de braços abertos para te receber. As portas estão abertas. Só que o mais incrível, queridos, é que para uma semente crescer, dar fruto, ela precisa morrer. Há momentos na nossa caminhada que pessoas que passam no nosso caminho vão ser essas sementes que vão morrer, para que o seu ministério, a sua igreja cresça muito mais, muito mais. Mas eu quero dizer algo: pare de focar nos problemas. Pare de focar nos problemas. Pastor, como é que eu paro de focar nos problemas se a minha igreja só está lá um monte de problema, pastor? Talvez você está aqui, querido, e você veio aqui meio que arrastado. Tem pastores aqui que veio que meio que... sabe aquele force? Mas você veio e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Queridos, eu lembro uma vez que eu fui para Santarém. Eu não sei exatamente o ano. Nós estávamos passando por muitos desafios. Como eu não era pastor titular ainda, eu era pastor, eu nem sei se era pastor ou supervisor. Mas a nossa rede não rompia. Pessoas dando relatório: estou indo embora, estou desistindo, não quero mais. Irmãos, teve uma época que eu tinha 10 discípulos. Eu não sei o que aconteceu, irmãos. Passou um tempo, eu tinha um discípulo. Você fala: que bênção, você vai ter tempo e tal. O problema não é quando você transiciona o discípulo, o problema é quando o discípulo te transiciona. Você já passou por isso? Irmão, já pensou em ser transicionado? De 10, ficamos com 1. Eu falei: Jesus amado. E teve uma certa ocasião que estava com uma situação, o pastor Gumi me chamou, e ele falou assim: sabe essa situação? Você é o culpado. Eu falei: pastor, como eu sou o culpado? Porque há momentos, queridos, que nós precisamos reconhecer que nós precisamos vir para um ambiente de humildade, talvez para pedir perdão, para corrigir a rota. Quando eu passei por essa situação, que eu estava lá em Santarém, ouvindo ministrações, ouvindo palavras, sendo tocado por Deus, eu saí daquela conferência fortalecido. Mas no outro dia, quando eu cheguei no Brasil, já estou nesse nível. Quando eu cheguei, amém, vou chegar nas suas unhas, apóstolo, em nome de Jesus. Já tive a oportunidade de ir para a Alemanha com ele lá, fiquei assim, meu Deus. Irmãos, quando eu voltei para Barueri, quando eu voltei para a minha realidade, quando eu estava naquele avião, eu falei: meu Deus do céu, não sei se eu quero que esse avião caia. Eu não sei se eu quero que esse avião pouse, ou se ele passe direto por São Paulo e vai lá para, sei lá para onde, para Curitiba. Não, Curitiba não. Nada contra Curitiba, irmãos.
Nada contra. Não, esquece. Apaga isso do negócio aí. Irmãos, veja bem. Esse comentário foi maldoso, mas corta. Eu estava naquele avião aflito, pensando o que eu vou fazer. Quando o avião pousou, eu pisei em São Paulo, eu tomei posse de cada uma das palavras que eu recebi de pastor Sabá, não sei quem mais, eu sei Leôncio. Irmãos, sabe o que você precisa? E nós precisamos tomar posse. Uma vez que nós tomamos posse dessa verdade, o próximo caminho para nós realmente vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é o que está aqui. Olha que coisa, diante de todo esse cenário, imagina, irmãos, Moisés ouvindo tudo isso, passando por todos esses problemas, passando por todas essas dificuldades. Se Moisés, que era o cara, tomou essa atitude, por que muitas vezes nós não tomamos? E eu quero falar algo também do meu espírito com todo amor, queridos, com todo amor. Está aqui minha esposa de prova. E ela não está aqui para concordar comigo não, porque a primeira pastora que eu tenho é ela. Se eu estiver pregando alguma coisa aqui, porque talvez você está me olhando e fala, pô, esse pastor aí, sei o que e tal, pode ser bonitinho, novinho, eu sou mesmo, bonitinho, novinho, magrinho, amém, sou mesmo, bonitão, e você também é cheio da unção, porque é a unção que faz isso aqui, irmãos. Mas para me conhecer, você tem que ir na minha casa. Pastor, não tem como, realmente vai ser difícil, mas eu quero dizer uma coisa para você, a minha esposa testifica o que eu estou falando aqui. Uma das coisas que tem feito a diferença na minha vida, apóstolo, Joel, Edilson, Elvis, Luiz, é a minha vida com Deus. Não estou brincando, irmãos, eu não estou brincando. Eu não brinco de ser pastor. Eu não brinco de liderar a igreja. Eu me divirto, porque com o Espírito Santo, querido, é uma diversão. Sabe, irmãos, se você está doente por ministério, tem alguma coisa errada. O ministério é divertido, com Jesus, veja bem, com todo o respeito, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, isso aqui não é heresia. O que eu estou falando é que nós precisamos nos satisfazer em Deus. Ter prazer. Pastor, você fala isso porque a sua igreja é o tamanho que é. Irmãos, está aqui o Neto, aqui na frente, discípulo, homem de Deus, mas o Neto sabe da nossa história, está ali o Aías, o Oséias, Nicinha está ali, tantos outros irmãos que acompanharam a nossa história. Não é minha história, é a nossa história. Mas eu lembro quando o Gumer foi para o Japão, e eu falei assim para o Gumer, falei, pastor Gumer, o que perguntar, depois de ser discipulado 20 anos por você? Mas eu vou perguntar, me dá um conselho. Ele falou, vou te dar 2. Sempre sendo muito generoso, ele falou o seguinte, não deixe de orar, e não distancie das pessoas. Foi as 2 coisas que é rema na minha vida, irmãos. É rema na minha vida. Orar, eu realmente tenho feito isso eu tenho com consciência. Distanciar das pessoas, eu também não tenho me distanciado. Eu não consigo estar com todas as pessoas. E eu tenho aprendido. Eu li num livro que esse autor falava o seguinte, que ele não tinha todas as receitas do sucesso, mas a do insucesso era querer agradar todo mundo. Não tem como. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, a vida de oração, ela é fundamental. Olha que a Bíblia diz, então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra,
rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Sabe quando, querido, eu e você, nós vamos parar de ver problemas e ver solução? Quando nós tomarmos a decisão de nos prostrar diante do Senhor. Sabe, querido, você está num evento. Esse evento, pela graça de Deus, porque nós temos uma unidade aqui, não só como São Paulo, Brasil todo. Nós oramos por essa conferência. Nós pagamos um preço. Eu sei que cada um de nós aqui estamos casados em unidade, para que você vença, para que você rompa. O nosso propósito não é fazer uma conferência, queridos. Pensa numa coisa, não é para pôr dinheiro no bolso, não é, pelo amor de Deus. Tem um monte de irmãos aqui, assim, que são associados, que estão aí participando, não pagaram, pastores titulares. O pastor Ibe tem um coração generoso. Sabe, irmãos, esse é um evento cheio de unção. Mas é um evento, vai acabar sábado à noite, sábado à tarde. No domingo começa o processo. O que vai determinar a sua conquista, as suas vitórias, o seu sucesso, não é o evento, é o processo. E o processo tem que ser se prostrando diante das circunstâncias, diante do Senhor. Esses dias, queridos, nós estávamos aqui, eu estou abrindo o coração, tá, irmãos? Assim, para você ver que nós também passamos por lutas. Estávamos passando por um problema financeiro muito grave. Porque uma igreja desse tamanho, pela graça de Deus, é tudo maior, é tudo grande. É mais oração, é mais cadeira, é mais não sei o que, é tudo grande. Para pintar esse prédio aqui, nós pintamos só o palco até agora. Porque olha o tamanho do prédio. É muito tudo. E estávamos passando por um aperto financeiro. Não por falta de má administração, não. Porque, enfim, passamos um problema. Outubro, novembro e dezembro. Sabe o que eu fiz? Saí da minha casa. Não para ir para um BO. Não para ir para uma bucha. Mas eu saí da minha casa com a minha equipe, com a minha esposa, determinados a nos prostrar aqui nessa sala e orar e clamar pela intervenção dos céus. Sabe, irmãos, se você está passando por lutas, aprenda a se prostrar diante dessas situações. E eu quero dizer uma coisa: quando você se prostra, quando você rasga as suas vestes, significa que você sai de cena o pastor, sai de cena o microfonezinho bonito que está aqui, sai de cena a roupinha bonita, sai de cena todo esse glamour, sai de cena, porque nós nos humilhamos na presença de Deus para falar: Deus, nós não somos nada sem a Tua graça. E os pastores estão aqui, eles acompanham todas as nossas orações. Eu sempre começo orando assim: Senhor, eu quero reconhecer que eu não sou nada. Essa igreja não é nada sem a Tua graça, o Teu favor. De verdade, irmãos, não estou sensibilizando não, que eu não preciso disso. Mas esse é o princípio de nós realmente experimentarmos, se prostrar diante das circunstâncias. Significa: Senhor, eu preciso de Ti. Quando foi pastor, pastora, líder, supervisor, quando foi que você se ajoelhou de verdade, se prostrou diante de Deus e falou: Deus, eu preciso da Tua intervenção? Quando foi a última vez? Porque na nossa vida, no nosso corre-corre, queridos, para pregar, para organizar, para liderar pessoas, nós corremos tanto e esquecemos do principal: se prostrar diante de Deus. As pessoas perguntam assim, Fábio, as pessoas perguntam: pastor, por que na minha igreja as coisas não andam? Por que não dá certo?
porque elas querem opinião. É incrível, queridos, como as pessoas justificam as coisas, e eu sei que o Espírito Santo está quebrando isso essa noite, porque quem quer fazer, faz, quem não quer, arruma desculpa. E aí a pessoa fala assim: olha, a minha igreja não cresce porque a avenida aqui é movimentada, e sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, não tem nada que resiste à oração, não tem nada que resiste ao poder da oração. Talvez você fale: pastor, eu tenho orado, eu tenho clamado diante de Deus, eu tenho me prostrado. Então, querido, relaxa. Se você está orando e relaxa, fique em paz. Porque o que a Bíblia diz? Um planta e um rega. Quem é que dá o crescimento? É o apóstolo? É o Edilson? É o Cleito? É fulano? É Beltrano? Quem é que dá o crescimento, irmãos? Quem é que dá o crescimento? É Deus. Se nós estamos orando e clamando e se prostrando, por que a gente fica ansioso? Por que nós ficamos preocupados? Por que nós ficamos irritados? Por que nós ficamos nos desgastando? Por que a nossa pressão sobe, desce, abaixa, a gente engorda, emagrece e fica um estresse total? Por que nós nos estressamos se nós estamos orando ao Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos? Tem alguma coisa que não está batendo. Irmãos, eu já contei, eu não sei se eu contei aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de olhar para os números. Pare de olhar para número toda hora. Olhe para o Senhor. Foque, sabe, uma coisa que nós precisamos ser curados, queridos. Eu já estou terminando, de verdade estou mesmo. Perdão, irmãos, é que eu estou me sentindo em casa. Mas está na hora de acabar, Jesus Cristo, 10 horas. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos muitas vezes olhando para o diabo e engrandecendo ele. Mas o que o diabo é, irmão? Mentiroso, covarde, está debaixo dos nossos pés. Eu creio, queridos, que você vai sair dessa conferência cheio de Deus, amém? Eu creio que você vai sair daqui com uma visão diferente, você não vai mais ver problemas como problemas. Você vai aprender a transformar problemas em oportunidades. Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia, aplauda Jesus por isso. Aleluia. Queridos, eu creio que certamente vão vir palavras melhores, não tenho dúvida disso. Por quê? Porque vai vir mesmo, queridos, porque nosso Deus nos surpreende sempre. Mas eu sei que está todo mundo bem cansado, e eu quero te encorajar, você, junto comigo aqui, nós nos prostrarmos, aqui na frente, nos corredores, nas laterais, no meio. Talvez você está com o seu ministério tudo em ordem, talvez você não esteja, mas independente disso, se prostre diante do Senhor nessa noite, e reconheça que você precisa do Senhor, precisa do Senhor. Começa a orar, querido, começa a